Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação. A gente poderia entrar nesse matagal, mas a gente não vai entrar. Porque como já escureceu, a gente prefere não entrar. Se pelo menos estivesse limpo aqui embaixo, a gente ia entrar. A gente entra pelo menos um pedacinho assim para mostrar para vocês, né? Ou lá, aqui nós teríamos que entrar mais para dentro, porque aqui havia uma casa, né? Diz que ainda tem aí, tem parede dela ainda, tem o banheiro dela em pé. Dava até, se a gente conseguir chegar até ela, a gente fazia a investigação, pelo menos no resquício dela. Mas a gente não quis arriscar. Na verdade, até tentei, olhei ali, o Theo achou melhor não. Ele falou que era perigoso, né? E eu não tô podendo levar susto, né? Tô com um probleminha aí no coração, você está sabendo, né? E eu não tô podendo levar susto. Aí a gente ficou meio com medo de entrar. Pânico, Hã? um pânico. Você E aí é melhor evitar, né? Então, mas a gente vai fazer aqui, a gente sabe que está perto da casa, para a gente conseguir entrar em contato se tiver realmente um espírito que diz que aparece aqui, um espírito, né? Então, eles falam que o local é assombrado. E aí a gente ficou sabendo do relato, contaram para nós o que aconteceu aqui nessa casa. E eles falam que é essa mulher que assombra aqui, né? E ela era casada, né? Uma família, né, gente? Eles tinham 2 filhos, ele é dono do sítio aqui, um sítio bem grande mesmo. Eles criavam um gado, eles plantavam, né? Tinha o caseiro que ajudava, tinha um caseiro que ajudava. E eles tinham plantação, eles eram até bem de vida. Tinha 2 carros, então eles eram bem de vida, né? E o marido dela começou a ir bastante para a cidade, e 2, 3 vezes por semana, e ela nem se atentou ao que estava acontecendo. E ela começou a ver que o marido dela às vezes rejeitava ela, mas ela perguntava: se você não gosta mais de mim, né, a gente pode separar. E ele: não, jamais eu vou separar de você, você é minha mulher, a pessoa que me ajudou, né, a construir aqui. Quando entrou nesse sítio aqui, não tinha quase nada, né, era um sítio que era do pai dele, então ele falou que não tinha nada, né? Porque o pai dele tinha muitas terras, mas dividiu para todos os filhos. Eu não sei quantos filhos que era, porque não passaram pra gente, mas disse que ele tinha bastante filho, então ele repartiu e ficou um sítio grande para ele, né? Cada um ficou com um sítio. E ele se apaixonou por essa moça, se casou e vivia muito bem na casa deles, né? Eles construíram uma casa, eles eram bem de vida, tinha vaca de leite, vendia queijo, então. E ela era muito trabalhadeira, muito trabalhadeira. E ela não se atentava o que estava acontecendo, que esse homem ia tanto para a cidade. Até que um dia, na verdade, era a mulher do caseiro, falou para ela assim, que tinha algo de errado e que ela estava com dó dela, do que estava acontecendo. Que o marido dela estava tendo um caso com a mulher na cidade. Ela falou: eu sei, porque o meu marido sabe e contou para mim. Só que ela nunca pode saber que eu contei para você, porque você é uma mulher tão trabalhadeira, não sai aqui do sítio, só sai se uma emergência para ir na cidade. Cuida bem dos seus filhos. E eu não acho certo, porque se estivesse fazendo comigo, eu não ia achar certo. Aí ela pegou e falou assim: só que você não pode dizer que alguém contou para você, você tem que fingir que você descobriu, porque se souber que eu falei, meu marido vai para a rua, eu vou para a rua. E você não pode fazer isso com a gente, porque eu fiz isso por você, para não deixar você enganada. Ah, ela ficou muito mal. Ela falou que não tinha chão para ela, porque assim, ela nunca passou isso pela cabeça dela. Porque se eles tinham um caso, ela falou, já tem mais de 3 anos, porque já tem mais de 3 anos que ele sempre está indo para a rua e demora para voltar. Mas ela falou assim: eu jamais desconfiei do meu marido, ele é muito bom para mim. Aí ela falou: então você tem que fingir então que descobriu. Diz que ela passou uns 3 dias mal. Ele perguntava o que era, ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia. E quando ele saía então, que ela sabia que ele ia encontrar com a mulher, aí ela pediu, né, que quando ele fosse para a rua, ela queria ir junto.
Ela falou, eu preciso comprar umas coisas. Aí ele pegou e falou, não, tudo bem. Aí ele falou assim, eu vou deixar você aqui no mercado comprando as coisas, né? Porque sempre ela encomendava para ele trazer. Ah, não, eu quero ir porque hoje, de vez em quando, ela ia mesmo, né? Aí disse que ela fingiu que foi comprar e voltou para trás e pegou um táxi. Era táxi naquele tempo. Pegou um táxi e pediu para o táxi seguir o carro. Porque perto do mercado, né, tinha o ponto de táxi, e ela fingiu que entrou, ele pegou, levou ela até na porta do mercado, e enquanto ele chegou no carro, ela desceu correndo, disse que já foi lá no táxi e falou assim, ó, segue aquele carro para mim. De longe, aí ele seguiu. Aí parou numa casa, ela pegou, ficou olhando, e daí pagou o táxi e falou que podia ir embora. Aí quando ele saiu da casa para ir buscar ela estava encostada no carro. Aí quando ele foi entrar no carro, que ele viu ela e ela falou assim, é isso que você está vindo fazer aqui? Aí ela ficou, a outra mulher não viu, não sabia de nada. Pegou, entrou no carro e ficou sem jeito. Voltaram para casa, ela falou, eu quero separar. Porque eu estou sendo enganada há mais de 3 anos. Diz que ele chorou, ele implorou, falou para ela que não queria separar. Ficou mal, aí ela pegou e perdoou ele e falou, só se você nunca mais se encontrar com essa mulher. Se você prometer para mim que nunca mais você vai se encontrar com essa mulher, tá bom. Aí eu te perdoo, você volta para casa e nós vamos continuar com a nossa família. Perguntou se ele tinha filho com ela, porque ele tinha mais de 3 anos, ele falou que não. Aí ele voltou lá na casa da mulher e falou para ela que ia separar e que a mulher dele tinha descobrido tudo que ele estava junto. Aí ela falou assim, já que ela descobriu, você termina com ela e fica comigo. Ele falou, não, eu não quero mais nada com você, eu vou te dar um dinheiro, né, para você ficar em paz e eu vou cuidar da minha vida, porque eu tenho 2 filhos com ela, eu construí uma família com ela e eu estou errado. E quando ela disse de separar, eu senti uma dor enorme no meu coração, então eu amo ela ainda. Então, já que ela descobriu, agora é hora ela me perdoou, é hora da gente separar e acabou. Aí separou dela, essa mulher chorou, esperneou, não adiantou nada, ele veio embora. Aí ele chegou e contou ainda para ela. Falou, ó, cheguei lá, falei com ela não aceitou, ficou nervosa, queria que eu separasse de você. Quero falar a verdade agora para você, tá bom? Aí não vou mais para lá e quando eu for para a cidade, você vai junto comigo, sempre. Ela falou que não precisava disso, porque ele prometeu e ela confiava nele. E assim eles começaram a ela esquecer tudo que passou, porque ela também disse que não conseguia ficar sem ele, falou para a mulher, né, que era a vizinha, que era a mulher do caseiro, né, que tomava conta também, ajudava a cuidar do sítio, que tinha acontecido tudo isso. Ela falou assim, então foi bom que pelo menos ele terminou com ela e você também não separou, que se tivesse separado também eu ia ficar muito mal. Mas perdoa ele, foi um deslize, ele descobriu que ama você e pronto. Ah, então aí vai ficar tudo bem. Aí diz que um dia chegou um carro, né, o carro parou na entrada do sítio, desceu a estrada, né, e parou bem na frente. Aí um rapaz desceu e disse que tinha trazido um presente para ela, né? E ele perguntou, mas quem mandou esse presente? Aí o rapaz que ficou parado olhando para ela assim e falou assim, ó, na verdade foi seu esposo. Aí ela falou assim, ué, mas meu esposo, ele foi para a cidade que o esposo dela tinha ido para a cidade e mandou um presente para mim assim, ele nunca mandou presente assim para mim. Quando ele chega com alguma coisa para mim, mas ele me entrega assim, uma pessoa entregar, não, é porque é surpresa, não sei o quê. Aí ela catou o presente, que era uma caixa, né? E ela levou para dentro de casa e colocou em cima da mesa. E ela achou estranho quando ela pegou aquela caixa, ela sentiu que alguma coisa parece que balançava lá dentro. E ela não entendeu direito o que era. Aí ela foi abrir a caixa para olhar, mas ela já estava achando estranho o presente, né? Mas ela, curiosa, falou, vou pelo menos olhar. E ela disse que de longe assim, ela abriu, né, para olhar. Quando ela abriu, que ela tirou a fita, que ela abriu a caixa, não deu tempo ainda dela correr. Tinha uma cobra dentro só de falar me arrepia, misericórdia. A cobra veio e já picou o braço dela, na hora.
E na hora que picou o braço dela, ela já ficou desesperada, né? Diz que ela tinha medo também de cobra. Só de pensar, gente, que tem medo, gente. Aconteceu um negócio desse, eu tô arrepiada da cabeça aos pés. E ela gritou, só que a casa do caseiro era mais longe, né? Então não dava para ouvir. E as crianças dela estavam para a escola. E o ônibus levava, ela passava o ônibus aqui na frente e levava. E ela ficou gritando e se batendo, não sabia o que fazia, mas aí logo já disse que já começou a escurecer as vistas, né? Aí ela gritando, a mulher vinha subindo, a sorte que essa mulher vinha subindo, né? E aí a mulher, que era a mulher do caseiro, escutou os gritos dela meio de longe, veio correndo e chegou. Ela já viu aquela cobra no chão, que a cobra já tinha descido, né? Porque foi em cima da mesa que ela abriu a caixa, já estava a cobra no chão. E ela, assustada, gritando, e ela falou assim que a cobra tinha mordido ela. Daí ela falou, vou buscar ajuda. Ela falou, espera, deixa eu falar, porque se eu chegar a falecer, você sabe o que aconteceu. Eu recebi um presente, achei o presente estranho. Ela falou, já estou quase não enxergando. E eu fui abrir o presente, foi um rapaz que trouxe, parou um carro, falou o modelo do carro que tinha parado aqui na frente, entregado para ela, qual era o carro, e que parou aqui na frente. Um rapaz foi lá e entregou esse presente para ela, falou que era o marido dela, e quando ela abriu era uma cobra. Nossa, a mulher ficou mais assustada ainda. Então foi mandado, né? Não foi uma cobra que entrou dentro de casa. Aí ela foi buscar ajuda. E o marido dela estava na roça. Ela tinha que subir lá na roça até ela voltar. Quando chegou, ela estava já muito ruim. E ele foi, amarrou o braço dela ainda, tentou para tirá-la de lá e da casa. E disse que veio com ela até perto da estrada aqui em cima. Disse que chegou perto da estrada, ele viu que ela não respirava mais. Eu só não fiquei sabendo qual era a cobra. Eu creio que foi uma cobra muito venenosa, já mandou certinho para fazer isso com ela. E aí, eles, por causa dela ter falado para a mulher, ela quis falar, porque ela precisava falar o que estava acontecendo. A mulher falou qual era o modelo do carro e tudo. Quando o marido dela já chegou desesperado, porque já viu os carros aqui na frente, porque os vizinhos já tinham vindo ver, tinha carroça, tinha tudo. E como ele estava na cidade, não sabia onde que ele estava, tinha que esperar ele chegar. Ele chegou e falou que, olha, ele falou, não teve jeito. Antes mesmo de a gente colocá-la no carro, ela veio a óbito. E aí a mulher falou, vou contar para você o que aconteceu. E falou para ele, que ela contou qual era o carro e tudo, e ele, na hora, é o carro que eu dei, ele deu um carro para a mulher, a amante dele. E era o mesmo carro. Daí ele, na hora que começou já já teve que chamar a polícia, porque a mulher contou desse jeito, para descobrir quem que era. E aí ele já falou para a polícia, ó, é um carro assim, assim. Ela falou, a mulher também falou, né? Ele falou assim, e esse carro, na verdade, é de uma ex-amante minha. Daí ele contou a verdade, que ele havia voltado para a mulher perdoou ele. E ele desconfiava dela porque o modelo do carro era igual. Eles foram atrás, pegaram ela, falou que já sabia de tudo, aí ela confessou a verdade. Falou que ele não quis ficar com ela e que também não ia ficar também com a mulher dele. E o rapaz que ela mandou era irmão dela. Ela era um homem estranho, né? Porque chegou ali, a mulher não conhecia, era irmão da amante dele, que veio com essa caixa. Diz que a ideia foi dele, porque ela queria arrumar uma maneira de tirar a vida da mulher. Ele falou assim, só tem uma maneira para ninguém descobrir. Dá um presente para ela, na hora que o marido dela, você vê que o marido dela está por aqui na cidade, corre lá, dá um presente para ela, uma cobra dentro da caixa. Se ela conseguir, se ela tiver coragem de abrir a caixa, às vezes ela pode deixar para abrir depois, aí não tem jeito. Mas se ela abrir a caixa, a cobra é braba, com certeza vai. E foi mesmo. Quando ela puxou, ela já ficou de longe, mas pegou no braço dela. E quando ela assustou, que ela levantou o braço, já era tarde demais, ela picou ela. E depois que ela faleceu, aí essa mulher que contava a história para todo mundo, do que havia acontecido com a patroa dela, ela contava para todo mundo, ela viu ela aqui. Falou que cansou de ver ela aqui. Então ela falou assim, ela vaga nesse local. Então, naquele tempo, ela não podia imaginar que era um pedido de ajuda ou querendo falar alguma coisa, não sei, né? Por isso que nós estamos aqui, para fazer essa investigação, ajudar esse espírito que vaga, que se foi o espírito dela, né? E saber o porquê que ela ficou, se tem algum motivo, né?
se ela quer deixar algum recado. E é isso que a gente veio fazer, gente. Então, vamos passar o K2 e dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, porque nosso intuito o quê? É ajudar o espírito, tá? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo respeito que nós estamos aqui. Tem presença de espírito aqui? Deu sinal. Tem presença, ó. Tem espírito. Vamos pegar os aparelhos? Já vamos iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Quero. Você pode dizer o seu nome? Por favor, meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Andréia. Andréia, gostaria muito de saber se você foi a mulher que, infelizmente, né, faleceu com a mordida de uma cobra. Ela mesma. Andréia, diz que você recebeu um presente. Infelizmente, esse presente mandaram para você uma cobra. Isso é verdade? Sim. Misericórdia. Eu sinto muito, muito. É só para mim confirmar que o que eu fiquei sabendo foi isso. Infelizmente, Andréia, quem mandou essa cobra para você foi uma mulher que foi amante do seu marido. Descobriram isso. Porque seu marido reconheceu, porque você deixou avisado o modelo do carro antes de falecer. Eu sei. Então, quando aconteceu isso com você, deixa eu perguntar uma coisa, porque quando você pegou o presente, você desconfiou que poderia ser dessa mulher? Não. Então você pegou o presente e não desconfiou que era dela. Mas quando você abriu e você se assustou, né? E você foi mordido por essa cobra, nesse momento você imaginou que seria ela. Sim. Então por isso que você disse que eu sei.
isso, então, diz que você deixou, quando a mulher do caseiro veio até você, porque você estava gritando, antes de você buscar socorro, você contou para ela o que havia acontecido, o modelo do carro, um rapaz que entregou, que jeito que era o rapaz que entregou para você esse presente, falou que era do seu marido, você contou tudo para ela antes. E que o seu marido veio falar que, pelo modelo do carro e tudo, já desconfiou que era ela. O seu marido não tinha nada a ver com isso. Tá? Ele não ficou com ela, ele ficou morando aqui um tempo e foi embora. E pelo que nós sabemos, ela foi presa. Ele não quis ela ver ela nem na frente dele. Infelizmente, né? Ela fez isso com você. Sinto muito, muito mesmo. E foi bom que você passou todos os dados, senão ela tinha ficado impune, ninguém ia saber. Ninguém sabia o que tinha acontecido, não dava para saber. Hã? Eu não entendi. Eu não entendi também. Ela disse que tá sofrendo, amor. Ela sofre aqui. E a gente tá aqui para te ajudar. E a gente quer entender o motivo de você não ter feito a passagem. Por que você não fez a passagem? Vingança? Não entendi. Você queria se vingar de quem fez isso com você? Não tem como. Né? Ela foi presa. E não tem como. E aí você ficou aqui sofrendo. Você faleceu com desejo de vingança, de que ia vingar o que ela fez com você. Mas infelizmente ela foi presa, né? Então ela foi cumprir pena e pagar pelo que ela tinha feito. Claro que não traz sua vida de volta, né? Isso aí não tem como. Mas seu marido cuidava muito bem dos seus filhos. Quem ajudou a cuidar dos seus filhos foi essa mulher que era muito amiga sua, que era esposa do caseiro, ajudava a cuidar das crianças. Ele pagou para que ela cuidasse. E quando eles mudaram daqui, ele levou também. Morou muitos anos aqui. Depois, alguns anos aqui, e depois ele levou eles também junto, porque ali era como se fosse uma família, né? Ela ajudando a cuidar das crianças. Ele não queria outra mulher, ele ficou muito triste. Não precisa chorar. Gente, quando o espírito chora é muito triste. Me dá uma angústia tão grande quando o espírito chora. O importante, André, é você sair daqui desse lugar. Que você sofre aqui, né? Você consegue perdoar o que seu esposo fez com você, o que essa mulher fez com você? Por mais que você tinha desejo de vingança, perdoar de coração para que eu possa te ajudar? Sim. E eu fico feliz, gente, quando o espírito perdoa. Porque eu sei que eu vou conseguir ajudar. Porque essa é a parte mais difícil, que pode ser que o espírito não consiga, é perdoar. E quando o espírito perdoa, a gente sabe que vai poder ajudar. Fico feliz, tá, Andréia? E você quer pedir perdão? Para Deus, isso. Porque é muito importante também quando você pede perdão. E também perdoar, arrepender de todos os seus pecados, assim, coisas erradas que você fez, se você teve tudo isso na sua vida, eu não estou te acusando, estou dizendo para você se arrepender. Porque quem não peca, quem não erra, não é mesmo? Somos seres humanos. Você se arrepende?
Sim, ela se arrepende. Andréia, eu acho que você sabia que você tinha uma amiga fiel ao seu lado, que era essa mulher que contou para você o que aconteceu, né? E ela sofreu muito quando você se foi. Ela disse que ela não pôde ajudar e que ela também era culpada porque ela não deu tempo dela ajudar, ela ficou escutando você lá, em vez de correr e pedir ajuda. Mas foi muito importante o que você deixou, né? Senão não tinha conseguido descobrir, né? Eu quero que você siga em paz o seu caminho, saia desse local, você não vai mais sofrer, né? Vai para um caminho de luz e nós vamos deixar para você uma água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Posso deixar? Sim. Então a gente vai deixar. Você consegue ver o anjo e a mentora ao nosso lado? Eu vi. E são eles que vão encaminhar você. Segue eles. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho, André. Meus amigos, vamos ajudar a Andréia, né? Tadinha, ela estava aqui sofrendo. E agora vocês imaginam, né, o que ela passou, a agonia que ela passou, o susto que ela levou de receber uma cobra numa caixa. Só de pensar eu já fico toda arrepiada, porque a gente que tem medo, tem pânico, né? Sempre alguém tem medo de alguma coisa, né? E eu tenho medo, muito medo mesmo de cobra. Então, imagina ela, o que ela não passou. Muito triste o que aconteceu com ela, mas o importante é que a gente conseguiu ajudar ela, aceitou a ajuda, né? E agora nós vamos orar por ela. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Andréia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora, né, nos orientar com todo respeito, mentora. Se a Andréia conseguiu fazer a passagem? Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.